Amém. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Continuando mais um estudo aqui da Palavra de Deus, Salmo 91, que nós estamos estudando por blocos. Tá, vamos orar e depois nós vamos já dar o início da apresentação de tudo mais, né? Senhor, nós queremos mais uma vez colocar diante de Ti, pedimos que o Senhor possa purificar a nossa mente, limpar o nosso coração, Senhor, para recebermos o estudo da Tua Palavra e que ele seja rema, seja um alinhamento profético, Senhor, principalmente nesse tempo novo e do renovo que nós temos buscado diante do Senhor. Que seja algo tremendo, que seja algo, Senhor, onde neste alinhamento profético a Tua Palavra seja estabelecida em nossos corações. Essa é a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, Deus amado. Amém. A paz do Senhor. A irmã Sandra estica sempre aí, a Rosângela nunca falta. O José já está aí também. Glória a Deus. Então nós vamos começando aqui, amados. Salmo 91, versículos 7 a 10. Esse é Deixa eu pensar aqui. Ok. Amado, bom, primeiro, lembra que nós falamos que o Salmo 91 ele fica melhor compreendido quando nós dividimos, tá, em blocos. Por quê? Porque, na realidade, o Salmo 91 inteiro é um diálogo entre o salmista e Deus. É muito bacana quando você entende isso, tá? E aí, aqui, na realidade, é um intercalar para preparação para o versículo 11, quando Deus fala sozinho, darei ordem aos meus anjos. Mas o que aconteceu aqui? Por causa do versículo 2 e 3, principalmente por causa do 2, quando o salmista tomou um posicionamento, e ele diz assim, eu vou dizer ao Senhor, eu vou declarar ao Senhor, eu vou declarar às pessoas que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, tá? E aí o Senhor, aí ele começa a declarar também, e o Senhor começa a falar que Ele vai derrotar as setas, né? Noturno, nós vimos o nome daquele demônio e tudo mais. Enfim, isso aqui foi a aula passada. Então, o que acontece aqui, tá? Aqui é o Senhor falando. É como se o Senhor falasse assim, Monte Hebron, já que você me escolheu, já que de bom grado você tem me adorado, já de bom grado você tem me buscado, já que você tem procurado ser fiel, já que... Então, é claro que eu colocarei essas bênçãos sobre a tua vida. E o versículo 7 a 10, ele é uma entrada, talvez, para um dos versículos mais conhecidos, tanto do protestantismo quanto do catolicismo, muito mais no catolicismo, porque darei ordem aos teus anjos, aos meus anjos, né? E o Senhor traz uma figura aqui que nós, protestantes, não usamos muito, mas você for ver no livro de Hebreus, você vai ver na própria caminhada cristã, a igreja ela não teve dificuldade em entender que há um anjo, literalmente um anjo da guarda sobre nós. É interessante isso, um anjo da guarda, um anjo que nos guarda. O único problema, amado, é quando entra o século XV para o século XVI, quando entrou aquela questão da mistificação, a própria cultura hebraica sofre a influência que já vinha, mas de uma forma mais bombardeada da cabala. E aí, no meio, algumas pessoas protestantes começaram, principalmente mais os católicos, né? Começaram assim a buscar essa questão do anjo da guarda. E é interessante que o livro de Hebreus foi escrito muito tempo antes disso acontecer, praticamente 1500 anos antes, tá, desse conflito que começou na Europa, estendeu um pouco para os Estados Unidos, mas se concentrou mais ali na Europa, tá? A questão da mistificação dos anjos, né? Então, eu estou adiantando o versículo 11, mas para você entender o que o Senhor está dizendo aqui, para depois ele falar que ele vai dar ordem aos teus anjos. Bom, algumas versões, é interessante no estudo, a King James atualizada, uma Bíblia que eu ganhei de três pessoas, o Kleber, o José e o Thiago, né? O seu mineiro me deram essa versão muito boa. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente os teus olhos perceberão e contemplarão e retribuição destinada aos ímpios. Seus olhos vão compreender qual é a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto você me afirmasse. Veja só, então é Deus falando, já que você lá no versículo 3, você falou que eu sou o teu refúgio, e você fez, né, do Altíssimo a tua morada,
apesar de estar parecendo que é o salmista que está falando, mas é o Senhor que está falando com ele, tá? Nenhum mal te sucederá e desgraça alguma alcançará a tua tenda. Na realidade, gente, o versículo 10 já seria parte do 11, tá? Mas eu, para ficar mais completo o estudo, eu dividi assim, tá? Veja só como é que está na João Ferreira atualizada, que nós mais usamos. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto, olha só de novo, fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu só não coloquei, gente, a versão do Messenger, ou da mensagem, né, que é muito bacana também, por causa do tempo, tá? A NVI também, nenhum 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aqui já está, em algumas versões está a recompensa que eles vão receber, tá? Em outras versões está o julgamento. A NVI optou por colocar o castigo, porque na realidade está mais próxima do termo no hebraico, que inclusive nós vamos estudar, tá? Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Veja como é que está a versão católica, né? A versão católica é a famosa Nova Jerusalém, né? A Nancy sempre levava no aulão, ela tem essa versão. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com os teus próprios olhos e contemplarás o castigo dos pecadores. Você viu que aqui está invertido, né? Porque o Senhor é o teu refúgio. Aqui eu só não gosto dessa versão nesse momento, tá? Porque na realidade, quem escolheu ser fazer do Senhor o refúgio foi o salmista. Tanto é que essa palavra aqui, ó, por asilo, o Altíssimo, aqui se encaixaria bacana e vocês vão entender qual que é essa palavra que o salmista vai usar no hebraico. Então, porque o Senhor é o teu refúgio? Não, porque eu escolhi. Então, é muito importante isso, Monte Hebrão. Todas as promessas do Salmo 91 não é uma promessa que está ali de uma forma genérica para todo mundo acessar, mas é uma promessa para aquelas pessoas que fizeram do Senhor o seu refúgio. Então, quando você fala assim diante de uma situação, diante de uma pandemia, diante de uma crise, o Senhor é o meu refúgio, Senhor, eu declaro com os meus lábios que tu és o meu refúgio, é como se você estivesse entrando no contrato e na legalidade de entender o quanto que você pode realmente reivindicar, tá, essa promessa. E a Almeida Fiel Corrigida, né, que é uma Almeida... A Fiel, gente, é uma Bíblia assim, interessante, ela é uma tradução direta da primeira versão do King James, né, que a gente chama da versão britânica do King James. Tá? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Porque ele aí não especifica, que ele já vai direto, porque é o que o texto hebraico está falando. Porque é uma continuidade do versículo 6, tá, gente? Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa, tá? A palavra recompensa no sentido de julgamento, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Aí sim, veja só, mais uma vez, tá? Apesar de ser o salmista que disse isso, o Senhor está dizendo para ele, né? Já que você me escolheu, tá? É como se o Senhor estivesse repetindo a própria frase que o salmista falou. Então, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então tá, irmãos, vamos lá avançando, tá? A palavra 1000 cairão ao teu lado. A palavra cair, tá? Vem da palavra néfil. Néfil vem dessa palavra, tá, gente? Os néfilis, na realidade, são pessoas que caíram, que falharam, pessoas que fugiram de um propósito. Ela passou a ser conectada com os anjos caídos, e é por isso assim que nós não usamos ela. Mas uma pessoa que caiu no pecado, uma pessoa que se desviou da fé, nós poderíamos, sem dificuldade nenhuma, de dizer que essa pessoa, tá? Eu estou aprendendo a mexer aqui. Bom dia, Tatiana. Alexandre, seja bem-vindo. Karina Cardoso estava na praia ontem, danada. Wellington Estica, Vera, amém. Deus abençoe, viu? Pastor vê tudo, viu, dona Karina Cardoso? E essa palavra néfil significa ser lançada ao chão. O que ela denota de uma derrota. Então, o que o Senhor está falando assim, ó, pode vir 1000,
tá? E pode vir 10.000, eles serão lançados ao chão. Essa expressão Néfila ser lançada ao chão, ela também dá uma ideia de ser tirada toda a identidade, por isso que Néfila, anjos caídos, se retirou deles a identidade, tá? A identidade na qual ele pelo qual eles foram criados, vamos colocar assim, tá? É interessante, gente, eu falo assim que eu e você, nós temos condições, porque a gente não para pensar nisso, tá? Não é 1.000 que se levantaram contra o salmista, foram 11.000 que se levantaram contra o salmista. E 11.000 situações, num dia, amada, é quase que, eu não sei em quantas situações por segundo entraria aqui, né? Mas assim, são muitas coisas que vão entrando e se levantando, tá? E aí o salmista, quando ele fala, não, Senhor, diante dessas coisas, tá? Diante dessas coisas eu me posicionarei, tá? Aí o Senhor fala assim, ó, já que você se posicionou, pode vir 11.000 contra você, mas eles serão derrotados, tá? E quando o Senhor fala, é mais ou menos essa ideia aqui, tá? É o quadro de Davi, é claro, né? Imagina a percepção, eu sei que é uma ilustração, mas eu amo essa probabilidade aqui, ó. Tá? Fala do cuidado protetor, tá? Para com aqueles que são seus, né? É como se o gigante Golias estivesse olhando o tamanho do Davi, mas não estivesse enxergando, tá? O tamanho do anjo que está sobre a vida de Davi. Davi foi uma pessoa, gente, por isso assim que os salmos dele, né, falam muito do cuidado, da onde Deus se posiciona ao lado dele, a certeza que esse salmista tinha, né, de que Deus estava com ele. Tanto é, amado, porque a graça dele não começou lá quando ele enfrentou o gigante, tá? Nós precisamos entender isso. Tanto é que quando Saul pergunta para ele como é que você vai enfrentar esse gigante, qual que é a resposta dele? Ele fala assim, olha, do mesmo jeito que Deus me ajudou a matar aquele urso, Deus me ajudou a matar aquele leão, tá? Eu vou contra esse gigante que se levantou contra o povo de Deus. Então, primeiro, não é o estudo, mas é interessante, né, você entender que todas as nossas experiências, elas são permitidas por Deus para moldar o nosso caráter para algo que ele tem lá na frente. O problema nosso, amado, é que às vezes nós, diante de uma situação, diante desses 11.000 que se levantam, nós não somos capazes de declarar assim, olha, o Senhor está comigo, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, Deus vai cuidar de mim. Nós não somos capazes de talvez ter essa perspectiva que Davi tinha, tá? Porque somos falhos, né? A Davi teve crise? Teve, quando ele chegou em Keila, quando ele se joga ao chão, é como se ele estivesse desistindo. Tá? E ele fala, Senhor, e Deus fala, opa, não, levanta aí, não é hora de ficar entregando os pontos não, tá bom? Então, avançando. Mas não chegarás a ti. Aqui é um jogo de palavra, tá? Por isso que, como eu falei no primeiro módulo dos versículos 1 a 3, né? Eu coloquei que há muitos comentaristas que acreditam, né, que quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés, porque faz muita referência, gente, às pragas do Egito. Mas eu quero que você entenda assim, nós fazemos isso. Se você for ver, não só no Ministério Infantil, tá, os adolescentes, no culto, nós muitas vezes estudamos as pragas. Nós trazemos o conhecimento para nós das pragas. Talvez a gente não pare para trazer de uma forma como o povo judeu estava trazendo. Entendeu? Porque diante de algumas situações, você vai ver o próprio Josué, antes de entrar na terra, depois que eles passaram o Jordão, ele reúne, né, todo Israel e aí pede para que cada tribo mandasse 12, 12 de 12 de 12, né? Então esses 12 já é uma configuração do Apocalipse 144, não é o estudo aqui, tá bom, amados? Então esses 12 de 12 eram eles que iam, tá, falando para o povo, porque não tinha como você falar para 1.000.000 de pessoas. Nós temos a expectativa de que eram mais de 800.000 a 1.000.000 de pessoas que saíram, mas que nessa geração nós tínhamos aí entre 500 a 800, mas vamos botar 500.000 pessoas. Era impossível, amado. Tá? Alguém gritar e todo mundo escutar. Então, esses 12 de 12 de cada tribo escutavam aquele relógio que tinha fio, né? Aqui não era um relógio sem fio, não, é relógio com fio. Do jeito que escutava, eles se passavam. Não sei se você sabe, isso chama-se, dentro da história da nação judaica, chama-se tradição oral. E eles têm isso até hoje, tá, amados? Se você pegar qualquer judeu, ele vai repetir
uma cena, se ele viu uma cena, ou se ele vai compartilhar essa cena. Aqui não é que nem no Brasil quem conta um conto aumenta um ponto. Lá não. Ele conta certinho. Então, por isso que muitas situações se tornam, tem uma força de verdade. Tá, ok? Então, quando o judeu ou ele vai trabalhar essa questão da história, eles conheciam. Então, eu não tenho dificuldade aqui nenhuma. Bom, qual que é a palavra que ele vai usar? Essa palavra meio difícil mesmo, a pronúncia é Mashirite, né? Anjo liberado na última praga, que é um anjo que vai matar exatamente os primogênitos. Tá? Então, talvez foi a pior praga, né? Tanto é que foi a praga final que quebrantou o coração de Faraó. E todo o povo do Egito foram correndo. Não sei se vocês sabem, eles deram joias, deram pele de golfinho, né? Quando você fala aqui, por que estão dando pele de golfinho? Eles não sabiam que estavam recebendo aquilo, uma pele de golfinho para atravessar o deserto, né? Só que quando Deus manda lá eles fazerem o tabernáculo, Deus fala, ó, agora antes de entrar no Santo dos Santos, vocês vão cobrir com algumas peças, entre elas, tá? Vocês vão cobrir com a pele de golfinho, ok? Então, assim, essa foi a praga, assim, que tirou mesmo o povo do Egito, tá? Por todo um quebrantamento. E é interessante que a etimologia dessa palavra significa uma distância protegida. Então, assim, é como se estivesse trabalhando tanto o demônio, ou esse anjo, tá? Porque é um anjo da morte, é um anjo que vem da parte de Deus. A angiologia, tá? Ela tem um pouco de dificuldade em entender, mas nós entendemos que tudo vem de Deus, tá? Eu não teria dificuldade nenhuma, mas Deus libera um anjo, e tanto é que o texto sagrado é essa palavra mashihit, né? Que é o anjo da peste, ou o anjo da morte. Se você for lá ver em Êxodo, você vai ver que, acho que o Êxodo 12, 10, se eu não me engano, está lá a palavra anjo destruidor. Tá? Que é a mesma ideia. Tá? Então, esse salmista, ou Davi no caso aqui, tá? Mas nesse salmo, o Senhor está falando assim, ó, mesmo que venha o anjo destruidor, com seus 10 mil ou seus 11 mil, tá? Eles vão ser destruídos a uma distância que você estará protegido. Tá? E aí o próprio Senhor daqui a pouquinho vai dizer aonde é esse lugar. E aí você vai ver aqui hoje, amado, que na realidade Davi não escolheu um lugar geográfico, tá? Por mais que ele tenha a ideia de caverna, de proteção, mas nós vamos chegar lá na palavra. É uma das palavras, assim, uma das vantagens de você estudar o hebraico, gente, que Deus me deu, é que você lida com exatamente a ideia que o autor estava querendo transmitir, tá? E já vou adiantar aí, para antes de nós chegarmos no versículo, Davi não escolheu um lugar para se esconder, tá? Apesar dele falar, tu és o meu refúgio, vocês vão entender o que ele está querendo dizer com isso, tá? Somente com os teus olhos contemplarás, tá? De novo a palavra Nabad, que vem daquela raiz, né? Que é de refúgio, ou seja, você lembra que nós falamos no capítulo no versículo 4, 5, 6, que é a ideia de um bunker, se nós fôssemos contextualizar nos dias de hoje, né? O Senhor está falando assim, ó, você estará num lugar seguro, como se ele estivesse com aquele binóculo assim, observando o ataque do inimigo, ele observando aquilo que está sendo construído contra a vida dele, mas ele está protegido. A questão toda aqui, amada, é a segurança que está sendo colocada sobre a vida de Davi, sobre a vida do salmista, né? Então o Senhor está dizendo assim, ó, porque você me escolheu, tá? Você vai ver aquilo que eu vou fazer com os teus inimigos. Bom, vamos abrir um parênteses aqui, amado. Deus só trabalhou no coração de Davi desta maneira porque Davi não tinha um coração de mágoa e não tinha um coração de vingança. Se Davi tivesse um coração de mágoas e um coração de vingança, ele teria matado Saul e ele teria até dito que foi uma oportunidade que Deus deu para ele para matar o rei. Mas como Davi não tinha sentimento de vingança, não tinha sentimento de mágoa, o que Davi fala? Ai de mim de tocar na vida do ungido. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi muitas pessoas aqui orar, já escutei, né, pessoas orar assim, pastor, eu oro para que um dia eu veja, eu vou contemplar a mão de Deus pesando, a mão de Deus mostrando. Meu amado, isso é desejo de vingança. Aqui Deus está falando o seguinte, olha, já que o teu coração não vai se alegrar com o que eu vou fazer, já que o teu coração não vai dizer bem feito, tá? Então você vai ver como eu vou trabalhar com aqueles que se levantaram contra você. É esse sentimento, meu amado, que deve guardar o nosso coração. É um sentimento assim que Deus está no controle,
E porque Deus está no controle, eu descanso nele. E se eu descanso nele, eu vou ver não tanto para uma questão, tá, de sentimento, de vingança, Senhor, vai, pó, não. Mas é muito mais um sentimento de que as pessoas vão ver que você está num lugar protegido e ela, veja só, ela está sofrendo as consequências. Aí sim ela vai poder dizer, aonde está o teu Deus que eu também quero ele. O maior testemunho, meu amado, por isso que quando Salomão vai escrever, ele fala assim que eu e você deveríamos amontoar, né, brasas vivas, né, sobre a cabeça das pessoas. Essa expressão no hebraico é assim, colocar sobre a vida da pessoa, tá, uma inquietação, tamanha inquietação, que ela vai olhar e dizer, cara, eu quero o Deus do Silas, eu quero o Deus da Karina, da Tatiana, eu quero o Deus, né, da Monte Hebrão, eu quero esse Deus da minha vida. E isso, meu amado, vai trazer a proteção sobre a minha família. Então, a proteção e o cuidado sobre a minha família é resultado da minha postura. E é interessante isso, amado, porque todo esse salmo, que é um salmo que muita gente reivindica, eu já vi pessoal de batalha espiritual ficar falando esse salmo em voz alta, gritando em voz alta, mas é como se Deus estivesse falando assim, cara, você entendeu tudo errado, não é ficar gritando esse salmo em voz alta. Fui eu que ditei ele, eu sei o que está escrito nele, eu sei o que eu prometi, fui eu que ditei as regras, eu sei o que está lá, mas presta atenção no coração do salmista, presta atenção na atitude do salmista. Tem hora que eu acho que Deus olha para nós e fala assim, meu Deus, ele mesmo fala, ai de mim, né? Meu Deus, ele mesmo fala dele mesmo, né? Alguém dá um controle para posso ser. Posso segurar o quê? Eu tô gago hoje? Ixi, ô Marcelo, depois nós vamos conversar em particular, tá, Marcelo? Se você tá falando, eu vou pegar aqui, tá, gente? Alguma coisa aqui, ó, para ver se eu consigo parar de gaguejar. Marcelo, falta na igreja, mas tira sarrinho do pastor, né? Amém. Vamos lá então, tá? Amém, Marcelo. Deus te abençoe, tá? Estou precisando devolver o teu pratinho para vir mais doce de abóbora, né? Então, somente com teus olhos contemplarás. Essa é a certeza. Então, qual que é a ideia aqui, amada? É a tua família. É como se nesse momento o Senhor colocasse por detrás de você, tá, as asas protetoras, ou a sua asa protetora. Você lembra lá atrás que o salmista fala assim sobre as tuas asas, né? Você vai descansar e vai se proteger. Então, a segurança é mais valiosa por ser especial, que vem das promessas de um Deus que tem graça em sua essência, amado. Então, a promessa de... pode ver que eu parei de gaguejar, tá vendo, gente? A promessa... tá aqui, segurando aqui para vocês verem, viu? A promessa de Deus, ela se faz presente aqui, e eu e você precisamos entender que a graça da promessa de Deus, ela está mais fundamentada na essência de Deus, né? Bom, já que está todo mundo hoje alegre, ontem eu fui lá trabalhar na igreja com o José também me chamou atenção. Que esses dias eu estava muito gago, porque ontem eu fui falar com ele um negócio, eu... mas ontem eu dei uma gaguejada como há muitos anos atrás eu não dava. O José olhou para mim assim, eu falei, José, hoje eu estou muito gago. Hoje não, esses dias no aulão você também estava. Eu falei, José, o que é isso, coroinha? Mas continuando, amado, hoje está meio descontraído, mas é bom isso aí, tá? Então, assim, esse descanso, tá? É mais ou menos essa imagem, tá? A sua família coberta pelas asas do Senhor, tá ok? E verás a recompensa. Aqui, gente, a palavra Shilumar, né? Inclusive, quem usa essa palavra aqui é o Tolkien, né? Numa das obras do Senhor dos Anéis, ele usa isso aqui para uma situação lá que, quando eu vi, achei interessante mesmo. Então, assim, que é a palavra julgamento ou manto de justiça, tá? Eu prefiro, amado, de todas as palavras, recompensa, julgamento, destruição, eu prefiro a etimologia mais forte, que é a etimologia do manto de justiça. Porque essa expressão manto de justiça talvez é uma das orações que nós não fazemos por causa da nossa cultura ocidental, mas o judeu inserido dentro da cultura bíblica, e essa é a grande diferença, eles pedem para que Deus o cubra com o manto da justiça dele. E é interessante isso, porque ao pedir isso, ele não está pedindo vingança,
ele não está pedindo, Senhor, pague com a mesma moeda, mas Deus, ele está pedindo que o Senhor faça justiça diante daquela fofoca, diante daquela acusação, diante de qualquer coisa. Ele está pedindo, Senhor, que o teu manto de justiça esteja. Então, quando se trabalha isso, é como se eu e você tivéssemos uma identidade. Essa é a nossa identidade. Tá? A nossa digital, né? A nossa digital do dedão, ela é marcada porque pelo manto da justiça. Então, aonde eu e você estivermos, nós precisamos entender que esse manto de justiça está sobre a minha vida. Tá? Então, ele está me guardando. Me guardando de quem? E a palavra de Deus fala dos ímpios, né? Que a palavra racha tudo aquilo que se levantou contra a minha vida com maldade contra, tá? Então tudo aquilo que se levantou, então não é apenas uma fofoquinha, é uma fofoca com intenção maligna. Então não é apenas um comentário, é um comentário com uma intenção maligna. Então aqui não é simplesmente um ímpio que está se levantando com um exército para conquistar, para me roubar. É tudo aquilo que se levanta contra a minha vida. E olha, gente, nós vivemos um tempo, entenda bem isso que eu vou dizer para vocês. Nós estamos vivendo um tempo e olha, eu leio muito, graças a Deus, e desde a década de 80, a sociologia, a antropologia e a psicologia, e começa a voltar à cena, né, do comportamento humano, a filosofia clínica, tá? Essas linhas de pensamento e posicionamento começaram a estudar a sociedade e viram que tanto é que eles chamam a sociedade do micro-ondas. O que é a sociedade do micro-ondas? É a sociedade do imediatismo. Depois, copinhos e pratinhos descartáveis. Tem gente que não compra prato, compra só prato descartável porque não precisa lavar. Mas eles falam assim que iam ter uma geração, veja, nós somos uma geração do imediatismo que entra numa geração do descartável. Então, eu sou uma geração imediata descartável, certo? E agora nós estamos vivendo até tem uma série na Netflix que eu recomendo, tá? Que nós estamos vivendo uma síndrome das redes sociais, onde a necessidade do mostrar. Só que, olha, nós vamos falar de dois sociólogos que eu li essa semana. Eu leio uma revista chamada Psique e Filosofia, que são duas revistas diferentes, e uma terceira, Sociologia. A Sociologia é bimestral, a Psique e a Filosofia é mensal. Enfim, são pessoas comentando sobre a sociedade. E olha o que eles escreveram, pessoas ateus. Tá? Eles falam assim, nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas tão mal resolvidas que elas, em vez de olhar o Facebook, as redes sociais, para se alegrar com o outro, elas olham as redes sociais para saber se ela está tendo mais, e se ela estiver tendo mais, ela vai querer mostrar mais, e aí fica com inveja do outro que está mostrando. Então, por que eu contei tudo isso? Porque hoje nós estamos vivendo uma maldade camuflada, e às vezes, amada, até dentro do meio evangélico. É aquela pessoa que talvez, né, vamos profetizar aí na vida de alguém, né? Vamos pegar, eu tenho muitos advogados, né? Eu tenho a Tatiana, o Robert, né? O Ramon. De repente, eles se juntam e ganham uma causa muito grande. Aí começam a mudar, troca de carro, muda os seus valores. Nossa, pastor, de onde que veio aquele dinheiro? O que aconteceu? Porque o Robert, o Ramon, a Tatiana... Amado, é interessante que por detrás de muitas perguntas pode estar um desejo, tá, de inveja. Outra coisa, às vezes a pessoa está lá, por isso que eu falo, eu sei que eu peco aqui muito, porque às vezes um testemunho pode edificar outras pessoas. Mas eu já escutei, não nesse momento da Monte Hebron, pode ter certeza, mas eu já escutei de uma pessoa que compartilhou uma bênção, e aí de repente terminou o culto, uma pessoa chegou para mim assim e falou assim, pastor, por que Deus abençoou ele e Deus não me abençoa? Como eu já escutei de muitas pessoas que eu atendo ali na igreja, mas por que Deus abençoa aqui e não abençoa ali? Por que Deus fez isso com tal pessoa? Então, essas pessoas que fazem esse comentário, se elas não forem trabalhadas, elas têm essa maldade enrustida no coração. Então, isso aqui é muito sério, tá bom, amado? Prosseguindo, porque tu, ó Senhor, aí há um jogo de palavra que o salmista vai fazer aqui, que é a palavra porque, né, que, e a palavra tu, que é o resultado. Seria mais ou menos um nó de uma corrente. O salmista está dizendo assim, ó, o motivo de uma ação e o resultado dessa ação. Então, toda ação, né, vai fazer uma reação. Então, o salmista está dizendo que tu, ó Senhor, não. Aqui é o Senhor falando para ele, porque ele está repetindo, gente. É isso que eu quero que você entenda. O Senhor está repetindo o que o salmista falou. Então, o salmista falou uma ação. Tu és
o meu refúgio. Versículo 3, né? 2 e 3 ele começa essa ideia. Tu és o meu refúgio. Que aí Deus fala, joga o complemento. Então, como resposta a essa tua colocação, tá? Eu serei o teu refúgio. E aqui, amado, podemos dizer o seguinte, como o Senhor está dizendo, eu vou ser por causa da sua atitude, eu serei por causa da tua ação. Então, toda reação no mundo espiritual, ela está conectada a uma ação minha e sua. É claro que Deus é superior a tudo, mas o que que Deus fala? Ainda ontem não, sexta-feira. Aliás, quem foi sexta-feira tinha fila até do lado de fora da igreja para eu atender. Tinha 12 pessoas esperando, aí quando chegou uma outra lá, acho que a Tatiana apareceu lá e eu brinquei, pega a senha, né? Porque nunca aconteceu isso. Graças a Deus porque eu estou podendo ajudar essas pessoas, tá? Mas aonde que eu quero pegar? Teve uma situação que eu falei com uma delas, falei, olha, nós precisamos entender que todas as promessas de Deus, elas estão linkadas a uma atitude, a um posicionamento. Por isso que uma das palavras que vocês mais escutam do pastor Silas, qual que é? Posicionamento. Posicionamento. Então, o posicionamento é uma reação, tá? Ou o posicionamento leva a uma reação das bênçãos espirituais sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aí, amado, essa palavra Senhor, que no caso o salmista vai usar a palavra Jeová, mas é interessante que aqui ela vem dessa raiz, Raiá, aquele que traz a existência, né? Para quem estuda e gosta de estudar o hebraico, vai ver que tem esses dois pontinhos aqui, ó, né? Exatamente esses dois pontinhos aqui que ele configura, tá? Essas palavrinhas aqui, ó, para você ver, né? O hebraico é muito forte. Por isso que o Senhor fala, não será tirado um ponto, ó, um ponto, se arrancar esse pontinho aqui, ó, são dois aqui, tá? Eu sei que tá pequenininho, são dois aqui, ó, que nessa palavra vai ser esses duas aqui que parece um T, mas não é, tá? Se arrancar esse pontinho aqui, já não fica Yovar, já ficaria Jeová, mas não traria a ideia do que o salmista está querendo exatamente dizer para nós, que é a ideia de um Deus que vai trazer a existência. Então, como é Deus falando assim, olha, já que você acreditou em mim, já que você realmente tomou um posicionamento, tá? E você me chamou de seu Senhor, tá? Então eu vou trazer a existência as promessas que eu colocarei e que eu coloco sobre a tua vida. Então, meu amado, é assim, é, nós precisamos entender que nós precisamos nos mover. O único momento, amado, que Deus foi na frente do povo, e aí o povo tinha que rapidamente se mexer, lá foi no deserto, tá? Quando a nuvem começava a se mexer, o povo tinha que levantar o acampamento e já seguir a nuvem. Lá há um motivo. Deus estava trabalhando, Deus não queria que o povo se acomodasse, porque muitas vezes nós nos acomodamos na nossa dor, na nossa ferida, na nossa murmuração, tá? Então, quando Deus fala assim, ó, já que você se moveu em me colocar como teu refúgio, então eu vou trazer à existência essa promessa sobre a tua vida, tá bom? No Altíssimo fizesse a tua habitação. Aqui, amado, esse é o versículo que eu amo. A palavra Altíssimo é a palavra Elohim, nome que Davi sempre dava para Deus. Tá ok? Amado, o salmista declara que seu refúgio não era um lugar, mas uma pessoa. Amado, Davi não estava falando assim, o Deus tem um lugar de proteção. É como se Deus chegasse para ele. Se lembra quando Moisés, por isso que aqui também se pensa sobre Moisés. Quando Moisés, Deus fala assim, Moisés, eu vou mandar os meus anjos, né? Realmente levar esse povo na promessa, nessa terra que eu prometi, mas eu não quero mais estar com ele. Aí Moisés tem uma atitude assim, nossa, ousada diante de Deus. Não, então me mate aqui agora, anula tudo, acaba com tudo, porque se o senhor não for, não tem sentido. Meu amado, talvez isto daqui que a gente perde muitas vezes. Tá? O culto sem Deus não tem sentido. Tá? A minha família sem Deus não tem sentido. A nossa vida sem Deus não tem sentido. A nossa conquista sem Deus não tem sentido. Então, quando Davi fala o seguinte, é como se Davi falasse, Deus, olha, eu sei que
O Senhor tem um lugar secreto, o Senhor tem um refúgio para mim, mas, Senhor, eu quero estar lá porque eu quero ser protegido, mas eu quero estar em Ti. É como se Davi falasse assim, o Senhor vai estar lá? O senhor vai estar lá? O senhor vai estar lá comigo? Tá? Então, é uma palavra assim muito forte, nós poderíamos ficar trabalhando nela mais tempo, porque há muitos outros versos que Davi fala, escolhi ao Senhor, meu coração descansou no Senhor, é sempre na preposição de indicar uma pessoa, não um lugar geográfico. O hebraico é muito forte nisso, tá? Para dizer, vamos visitar a Karina lá na praia, ou vamos visitar a Karina e, consequentemente, vamos para a praia. É mais ou menos isso, tá? É um jogo de palavras que o Senhor trabalha ali. Então, quando o salmista fala que usa essa palavra Elohim, tá? Porque ele já tinha usado a palavra Jeová lá atrás. Ele começa com a palavra Jeová Shaddai lá nos primeiros versículos. Olha como Davi conhecia os nomes de Deus, tá? E é interessante isso. Um dia, quem sabe, a gente faz um estudo sobre os nomes de Deus, contextualizando dentro de personagens da Bíblia. Porque cada hora ou cada momento que você fala o nome de Deus tem a ver com aquela situação. Igual, há momento que você é, está dizendo o seguinte, o Senhor, tu és o motivo do meu louvor e adoração. Tá? Quando você fala isso, aí você está usando a palavra Adonai, você está reconhecendo que existe só um Deus. Quando você fala a palavra Jeová, você está dizendo assim que existe um Deus criador de todas as coisas, acima de todas as coisas. Mas quando você tem uma doença na sua família, tem uma situação financeira que você está enfrentando, ou seja, uma crise que você está enfrentando, às vezes você vai precisar de Jeová Nissi, que ele seja um manto de justiça na tua vida. Às vezes você vai precisar do Jeová Shaddai, aquele que vai lutar e vai defender, tá, a sua causa. Olha, gente, já está tudo marcando para casa é da carinha. Gente, vamos prestar atenção no estudo aqui, por favor? Hoje está muito descontraído, mas graças a Deus, né? Tá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a proteção é o Senhor. No hebraico, né, nós vamos estudar o Salmo 23, você vai ver que esse nome de Deus, alguém perguntou, né, sobre o versículo do Salmo 23. Acredito que vai ser o próximo Salmo, tá, gente? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi está falando o seguinte, e como eu estou com o Senhor, tá, como o Altíssimo é a minha proteção, então eu posso andar em qualquer lugar, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso enfrentar qualquer situação. Tá? Às vezes nós precisamos entender, amado, que existe situações que Deus permite que nós passamos. E é muito difícil eu, como cristão, entender, porque eu também às vezes tenho dificuldade. Tá? Quando nós enfrentamos algumas situações, e quem está na Monte Hebron desde o começo sabe, há dificuldade, há situações que a gente fala assim, Deus, mas por quê? Mas por quê? Eu vejo, amado, quanto que Deus estava nos preparando e até separando o joio do trigo, desculpa usar essa expressão, mas para nós entrarmos nesse novo que nós estamos vivendo hoje. Tá? Não só pelo local próprio, mas um local que está modificando, está nascendo prédio naquela redondeza. Daqui a pouquinho, aquele ambiente que quando nós fomos comprar ali, muitos pastores falaram, mas vai comprar, aqui é um lugar de prostituição, aqui é um lugar escuro, aqui é um lugar, uma série de críticas foram feitas, né? Não, Sila, não, aqui é a igreja, não pode ficar aqui. Você sabia que aqui tem isso, aqui tem aquilo? Mas eu tinha essas convicções que Deus já tinha colocado no meu coração que ali era o lugar. Então, quando nós estamos no Altíssimo, presta atenção para nós mudarmos o slide. Quando nós estamos no Altíssimo, tá? Não importa o lugar e a situação que nós estamos enfrentando, porque Ele é a nossa defesa. Então, quando você entender isso, amado, você tem a palavra fazer, que é o Senhor dizendo, você fizer, a palavra swing, depositou, você me entregou. Tá? Então, aqui entra a entrega de Davi. É como o Senhor falou assim, ó, porque você se entregou a mim. Tá? Você entregou a tua casa, você entregou as tuas finanças, você entregou o teu trabalho, você entregou o teu marido, tua esposa, os teus filhos, você entregou a tua luta. É aquele momento que você fala, Senhor, olha, não é que nem a questão que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia que gera caos financeiro, seja dúvida no comércio, né? Muitas pessoas até enfrentando o Covid, né? E aí, de repente você fala assim, poxa Deus, mas em vez de nós darmos lugar nos porquê, é hora de nós entregarmos, Senhor, Tu és o Altíssimo.
eu descanso em ti, eu descanso em ti. Sabe, gente, o Kennedy Reagan foi muito criticado, mas se ele tivesse vivendo essa pandemia aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, porque ele já faleceu, talvez ele colocaria assim: Senhor, eu te louvo pela cura que tu me deste. Hoje eu estou com Covid, ele falando, eu estou com Covid, mas eu te louvo pela cura. E eu te louvo que o Senhor me trará experiências novas. Eu sei que é difícil, Senhor, eu te louvo pela situação financeira, que eu sei que o Senhor trará coisas novas. Amado, talvez naquele momento lá, quando nós estávamos na Cesar Alvim, no primeiro imóvel, né, saindo do hotel, ou no mesmo segundo imóvel, enfrentando algumas situações, acho que se Deus chegasse para nós e falasse assim: olha, igreja, aguenta um pouquinho mais, porque eu vou dar um lugar próprio para vocês vão ter um lugar onde vai ter sala para o pastor Silas, sala para os adolescentes, um ministério infantil grande, vai ter uma cozinha, vai ter um espaço de louvor. Então, vocês aguentam um pouco mais. Eu não sei se nós não ficaríamos questionando Deus, mas quando? E talvez nós não teríamos passado como nós passamos. Então Deus fez um trabalho, como Ele faz na minha vida e na sua vida, meu irmão. Então isso nós precisamos entender, tá? Então essa é a decisão do salmista. Eu fiz o que o Senhor está dizendo, já que você fez, tá? Então aí o Senhor vai colocar isso. Então nada te sucederá. Interessante que a palavra, tá? Raá, que é uma providência era tomada contra, ou seja, ninguém vai se levantar, que é uma coisa do próximo verso. Então, qual que é a providência que o Senhor vai tomar? Ou a providência que o Senhor vai tomar é o anjo dele. Tá? Então, nós não vamos estudar esse verso hoje, tá, gente? Mas o Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu tomarei uma providência em seu favor. A providência que eu vou tomar eu vou mandar um anjo a estar do teu lado. Na cultura hebraica, entendeu? Por isso que o catolicismo pegou arcanjo Miguel para esse verso, tá? Não sei se você for ver, inclusive no século 8 para o século 9 criou-se rezas em cima do Salmo 91, tá? Aí no século 14, século 15 tentou se esquecer essas rezas, né? O próprio Lutero foi contra ela, mas está retomando agora, porque o Papa Francisco, né? Ele é uma pessoa com um pezinho um pouco na sociologia esquerda, vamos colocar assim, tá? E aí os católicos têm reivindicado muito as promessas de alguma coisa guerreira do lado deles, né? Das injustiças sociais. E não é nada disso que o Salmo está dizendo, tá? Bom, dizer que Deus vai colocar Miguel, eu não acredito, porque esse é um anjo para cada um. Eu prefiro, então, pensar que o exército próprio, que Miguel tem um exército de guerreiro, sairá da fileira do exército de Miguel. Eu prefiro pensar assim. Mas a palavra aqui vai colocar anjo ao seu redor. Bom, aí vem um texto, um papiro que foi encontrado, tá? No século VII para o século VIII. Ele ficou esquecido, depois foi comprado por um empresário rico, tá? Na área do ferro lá da Inglaterra, quando a Inglaterra começou a era industrial. E depois o Vaticano reivindicou esse texto, etc, etc. Ali existe uma preposição que antecede esse anjo. Darei o anjo do Senhor. Então, existem duas possibilidades aqui, amado. Eu aceito as duas sem perder minha fé. A primeira possibilidade, a mais aceita, é que o Senhor tem anjos guerreiros e o Senhor colocará assim um anjo específico. Eu posso ter muitos outros anjos, mas há um anjo que guarda o Silas, há um anjo que conhece o Silas, há um anjo que caminha com o Silas. E esse anjo está sob o comando de Deus. Eu não dou ordem para ele, eu não preciso conversar com ele, eu não preciso pedir licença para ele. Isso é angelologia satânica que Hebreus capítulo 1, capítulo 2 vai combater, o livro de Hebreus. Tá? Segunda questão, se tem essa preposição antecedendo a palavra ângelo, né? E aí, com o tempo se perdeu, nós estamos falando de Jesus Cristo, que eu também não tenho dificuldade, porque na onisciência, na onipresença, o Senhor Jesus me guarda. Tá? Ele não é o meu intercessor. Então, amado, eu não quero aqui entrar em discussões qual anjo que é. Eu tomo posse. Eu não vou ficar discutindo se é um anjo ou se é o próprio Senhor Jesus, que vem os dois, qualquer um deles está valendo, porque eu sei que eles vêm da parte de Deus, e o que vem da parte de Deus é bênção nas nossas vidas, e nós precisamos avançar aqui, tá bom? Nenhum mal te sucederá. Então, nem praga chegará à tua tenda. E aqui é um jogo de palavras, tá? Porque são duas
E isso vai acontecer, gente, nós precisamos entender isso, tá? Talvez eu tenha que rever esse versículo 10 para continuar no 11, ou então eu tenho que iniciar falando sobre isso, porque quem vai impedir essa praga de chegar na minha tenda, tá? E aí você vai ver que a palavra tenda aqui não é somente a minha casa, no sentido Rua das Acácias, tá? Ou aonde você mora, mas é aonde você está. Se lembra que eu sempre preguei na Monte Hebron que a bênção não é o lugar, a bênção está sobre você. Então você pode estar em Uberlândia, você pode estar lá no Rio de Janeiro, você pode estar lá em Porocantu, tá? A bênção está sobre você. Você é a pessoa abençoada. Tá? Agora, quem que vai impedir isso? É aqui que entra, por isso que eu creio muito mais que é a ideia de um anjo determinado, porque é esse anjo que vai ter essa função específica. O pessoal de batalha espiritual criou muitas funções para anjos, né? E é interessante, o cara está no computador, não está dando certo. Senhor, manda um anjo da informática para o meu computador funcionar. É muito comum a pessoa vai viajar, dá problema no carro. Senhor, manda um anjo mecânico, né? Eu não tenho dificuldade com isso, viu, meu amado? Eu só acho que não pode pedir um anjo limpador de casa. Tá, Senhor, manda um anjo faxineiro para limpar, lavar minha louça, tudo mais. Isso aí não dá certo, não, tá? Mas avançando, amado, hoje é muito descontraído, né? A palavra nega, ou negar, né? No hebraico, ser pego em uma emboscada, tá? Aquilo que o Senhor está colocando assim, olha, essa palavra praga, então, aqui não é a mesma palavra praga lá de Êxodo, capítulo 12, versículo 10, tá? Ou esse anjo destruidor, né? Mas é alguma coisa que o mal se levantou para fazer contra mim. Então, o que que o Senhor está dizendo? Ó, qualquer emboscada. É como o Senhor falou assim, ó, já que eu não sei, claro, o Senhor não falaria assim, mas nós estamos falando de uma forma didática, né? É como o Senhor falou assim, ó, já que eu não sei o que vai acontecer amanhã, esse anjo aí vai se encarregar de tudo, esse cara dá conta do recado. Mais ou menos assim, tá, gente? E aí ele vai usar a palavra rohel, que significa onde você armar sua tenda. E aqui, por isso que eu falo, aqui não é aqueles pastores falam assim, eu entendo, amado, que existe uma bênção sobre cada ministério. Eu entendo perfeitamente isso. Tá? Eu entendo que uma das bênçãos da Monte Hebron, eu não vou falar aqui, mas eu sei, pelo menos pontuar algumas bênçãos que está na Monte Hebron. E aí, consequentemente, a minha oração é todas aquelas pessoas que estão na Monte Hebron, tá fazendo parte, caminham debaixo dessa unção. E eu entendo que cada pastor tem que fazer isso segundo o seu ministério. Mas existe aquelas bênçãos que é sua, propriedade sua. Tá? Ela é um legado, talvez, da sua família, o seu pai, a sua mãe, tá? Foram sempre fiéis nos dízimos e nas ofertas. Seu pai e a sua mãe sempre foram intercessores. Seu pai e a sua mãe sempre foram dedicados ao reino de Deus. Então, mesmo que você, olha só, amado, presta atenção nisso, mesmo que você esteja afastado hoje dos caminhos do Senhor, as coisas vão dando certo para você. E aí que você acha, não, eu não preciso de Deus, a coisa está sendo boa. Meu amado, o que você precisa entender é que você está colhendo um legado, tá? Mas você pode ter muito mais. Você pode pegar esse legado e somar com o seu legado, com a sua promessa, tá? Alguns pastores que falam assim que esse legado ele tem um prazo de validade. Eu não diria isso, porque as bênçãos do Senhor são eternas, tá? Mas enfim, é muito interessante que o que o Senhor está falando, olha, já que você escolheu armar a sua tenda em mim, então aonde você estiver, Davi, ou vamos pegar, nós estamos falando como sendo é Davi mesmo. Então, onde você estiver, Davi, a minha bênção vai estar sobre você. Então, a consequência, meu amado, das promessas do Senhor, nesses versículos 7, 8, 9 e 10, é que Davi escolheu não apenas um lugar geográfico, mas Davi escolheu estar no Senhor. E porque ele escolheu estar no Senhor, Deus está dizendo, eu levantarei as promessas sobre a tua vida. Então, aqui vem para nós encerrarmos, tá? É a sua casa, aonde você estiver, tá? Existe, eu tentei fazer um guarda-chuva aqui, tá, gente? Não sou muito bom em desenho, não. Vem a proteção do Senhor, tá? E essa proteção do Senhor traz à existência essa promessa. Aqueles que buscam abrigo em Deus, vem a morte assolando ao seu lado e à sua direita, mas são preservados milagrosamente por ele. Nossa, ele aqui tinha que ser letra maiúscula. Erro meu. Nossa vitória decorre de nossas forças, não decorre, desculpa, de nossas forças, nem de nossas estratégias. A nossa vitória vem de Deus. Amado, é isto que esses versículos 7, 8, 9 e 10
dizem. E como que eu vou saber disso? Como é que eu vou tomar posse disso? Domingo que vem, nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, domingo que vem nós vamos ver o que é esse anjo que o Senhor coloca para estar sobre a minha vida e sobre a sua casa. E por isso que muitas vezes é bom você, mesmo que seu filho esteja desviado, chamá-lo de vez em quando para fazer uma visita na sua casa, porque ele entra na atmosfera daquilo que o Senhor tem abençoado, ou você pode ir na casa dele, porque a bênção está com você. Você chega lá e você não precisa ficar orando em voz alta, mas você em pensamento, em espírito, fala: eu declaro as promessas do Senhor sobre esta casa. Amado, nem sempre os nossos filhos vão querer ouvir as nossas orações, mas o mundo espiritual, da parte de Deus, recolhe as nossas orações. Tá? Nem sempre os nossos filhos vão querer entender até a nossa loucura, né? Eu já vi pais chegando assim: o meu filho me critica de eu ser dizimista, fala que eu estou dando dinheiro para pastor, dinheiro para isso. Ou então meu filho me critica que eu sempre estou indo nos cultos. Meu amado, deixa teu filho criticar, porque é a cauterização demoníaca no coração dele, não que seu filho seja demoníaco, mas quando você começa a orar, você começa a profetizar, você começa a declarar, a obra do Senhor é estabelecida. Amém, amados? Nós acabamos aqui. Domingo que vem nós continuaremos ainda no Salmo para nós irmos para o encerramento, tá? E é um tempo assim de nós entendermos esses cuidados do Senhor. É provável que eu vá estudar o Salmo 23 quando acabar o 91, porque é fantástico. Eu não estou comentando muito porque eu estou juntando informações, né? Mas pastor, as coisas estão quietas no Oriente Médio? Não, não estão quietas, não. Nós temos algumas questões já acontecendo. O Hamas foi procurar ajuda do Irã. Eu tinha previsto isso, não porque eu sou bom, mas porque a palavra de Deus estabelece. E ao procurar ajuda do Irã, provavelmente a Rússia vai se mexer, porque a Rússia até agora não se posicionou, tá, com esse tratado. Então as coisas estão avançando rápidas e as configurações espirituais também. Lembrando, gente, que quando isso acontece, significa que as promessas de Deus serão estabelecidas sobre as nossas vidas. Tá? Esse cuidado nós precisamos ter. Aqueles que vão estar online hoje à noite, que também é sábio em diante da questão de aglomerações, que Deus abençoe. Tá? Se você tem criança pequena, eu recomendo que você fique em casa, que é uma questão de sabedoria. Se você for, não tem ninguém para cuidar dele, você é responsável. Tá? Lembrando, evitarmos, amado, olha, essa semana morreu, quarta-feira, um pastor amigo meu, e ontem morreu o apóstolo Tércio, lá de São Paulo, Covid. Então, amado, na minha contagem simplória foram 18 pastores, agora um apóstolo, até alguém falou é, 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 como se fosse alguma questão, mas enfim, nós estamos falando de 18, eu estou falando de 18 pessoas que eu conhecia que morreram de Covid. Então, eu sei que você está doido para me dar um abraço, né? Mas evite cumprimentar as pessoas. Se você cumprimentou alguém, esqueceu o ato falho, imediatamente lave a sua mão com gel. Nós colocamos mais de 1.700 vezes a mão no rosto, tá? A mão nos olhos. Dizem um cara que é 3.000, mas eu achei exagero. Mas as pessoas que estudam comportamento dizem que é mais de 1.000 vezes a gente leva a mão no rosto. Tá? Então, aí está o problema do Covid, né? Você vai na casa de alguém, essa pessoa está com vírus, mas não se manifestou ainda, tá? Então você pode, você quando pegou na mão, ele tá você está com febre? Não, você está tudo bem, então está tudo bem. Que é esse o problema que eu tenho ali, tá? O pastor Antônio Jesus Dias também morreu lá de Goiânia, é verdade. Ó, esse eu não conheci, mas então são 19 pastores, tá, gente? Então se nós precisamos tomar todos esses cuidados. Então só para nós encerrarmos. É um vírus que às vezes a pessoa está e ninguém sabe que ela está. Tá? Então, enquanto não tiver a vacina, nós precisamos tomar todo esse cuidado. Depois da vacina, nós também teremos que continuar cuidando de algumas questões, porque esse vírus mudou todo o comportamento humano. Amém, amado? Desculpa avançar um pouquinho. Deus abençoe, que Deus esteja conosco até domingo que vem, onde nós continuaremos nesse salmo maravilhoso. Amém? Deus abençoe.